Olá, tudo bem? Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Tá aqui. Ale, Raíssa, Thay. Olá. Hoje eu tô no 3G, por isso que acho que tá bom. O Wi-Fi dançou. Bom, gente, hoje a live é com a Ana Amaral. Ela possui graduação em licenciatura em artes cênicas pelo FOP, mestrado em artes cênicas também pelo FOP. Foi professora de arte da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, coordenadora executiva e arte educadora do projeto Circo, Arte, Educação e Cidadania no Distrito de Antônio Pereira. Também tem experiência em diversas oficinas direcionadas ao ensino fundamental, à educação infantil, ao ensino médio, à formação continuada de professores na área de artes e educação patrimonial, com ênfase em arte e educação. E hoje ela atua como coordenadora executiva do programa Sentidos Urbanos, Patrimônio e Cidadania junto ao IFAM. Uma vasta experiência aí, coordena um programa super legal. Tô só esperando ela entrar. Não, acho que... Eita. Acho que eu... Deixa eu puxar a Ana aqui pra live. Olá, Ana. Olá, boa Tudo bem? noite, tudo bom? Boa noite. Eu só tô te vendo de lado, assim, ó. Será que eu tenho que deixar assim? Acho que sim, né? Assim ficou melhor. Então tá. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Eu tô tentando ajustar aqui que a bateria tá péssima. Ai, sei como é. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Então tá, E você. aí, muito obrigada por aceitar o convite. Vai ser ótimo. É Eu um que, bate-papo super importante. eu que agradeço, Tainá, o convite a todos. É um prazer estar aqui. Boa noite a todo mundo que está assistindo, que deu seu tempo. Muito grata. E é isso, vamos de live, minha primeira live. Vamos lá, então. Ô, Ana, fala um pouquinho pra gente sobre sua formação, sobre sua experiência profissional, sua trajetória. Sim, eu sou clínicas aqui na UFOP, licenciatura, e fiz mestrado também aqui na Artes Cênicas, na UFOP, com foco em mediação teatral, mediação cultural. Uhum, E aí tem as experiências de oficinas, né, relacionadas à arte e educação, à prática psicomotora, na formação de professores, do ensino básico, né, da educação infantil. Tenho a experiência com criança e adolescente também, em oficinas mais relacionadas ao teatro. Trabalhei no, uhum, em Antônio que Pereira, que é legal. um projeto de educação, né? Com criança e adolescente também. E dei aula no município de Ouro Preto, nos distritos. Passei por vários distritos, por várias escolas aqui, né? Como não era efetiva, então cada contrato eu ia para um lugar, às vezes 3, 4 escolas ao mesmo tempo. E, Sim, e entrei no Sentidos nossa. Urbanos, programa Sentidos Urbanos, Patrimônio e Cidadania, em 2009, como mediadora. Eu era estudante ainda das artes cênicas e o IFAM me fisgou, fui ficando no IFAM, também com administrativo, e hoje, né, a Simone aposentou ano passado e me passou essa chave de ouro, que é o Sentidos Urbanos. A Simone fez um trabalho lindo até então, eu sou muito grata, Sim, porque a gente tem a formação acadêmica, mas ela foi uma professora
da minha vida profissional e da vida conselheira. Então, eu sou muito grata a ela e eu queria mandar um beijão. Eu vi que ela entrou e fiquei feliz, porque foi na hora que eu falei o nome dela. Ah, um beijo para Simone também. Beijo, Simone. Que bacana. Muito legal. Uma experiência bem bacana, né? Uma oportunidade incrível, assim. É, E como que você vê o programa Sentidos Urbanos dentro de uma cidade monumento como é Ouro Preto? Então, Tainá, a gente pensar, né? Ouro Preto tem tanta história, né? A cidade, ela se constitui de uma forma muito interessante também. Então, a gente tem, assim, o auge do ciclo do ouro, muita gente morando em Ouro Preto, né? Século XVIII, XIX, chegou a ser maior que Nova York, era na época, uma cidade muito grande, né? Verdade. 100 homens para uma mulher, né? Assim, então era muito populosa, não tinha comida nessa cidade, né? Então, uma galinha valia mais que botões de ouro, por exemplo. Muitas revoluções, muitas revoltas, muita história que não é contada mesmo assim no livro de história, né? A história das serras de Ouro Preto, né? A história do Felipe Uhum. mesmo, que nem não é dado o devido valor a ela, a Confidência Mineira é muito mais valorizada que a revolta de Filipe dos Santos, que aconteceu aqui no Morro da Queimada, por exemplo. Então, Verdade. é uma cidade de muitas histórias. O título, né, ele de tombamento, ele vem em 1938, né? Tem um movimento modernista. A cidade ela foi completamente abandonada quando muda a capital de Ouro Preto para Belo Horizonte, então tem um esvaziamento muito Sim, grande. Aquela população ela sai, as casas ficam, muitas casas vazias, casarões, e aí chegam os modernistas e falam que cidade maravilhosa, né? Ficam encantados sim, com a cidade, com Ouro Preto, e também preocupados com a situação, né? Que de certa forma a gente conseguiu preservar também, porque mudou a capital, então se manteve, né? Então não mexeram tanto, então eles ficaram, mas precisa salvar essa cidade, né? Então que verdade. o Manuel Bandeira, meus amigos, meus inimigos, salvemos Ouro Preto, né? Assim, às vezes que eu viajei, que eu vi cidades que são monumentos também, eu falava, gente, mas isso aqui tudo tão maravilhoso, mas Ouro Preto, né? Eu sinto, não sei se é porque eu moro aqui, que eu sou daqui, que não existe igual. Assim. Eu É, penso mesmo. esse, é esse sentimento, assim. E aí a cidade ganha o título de Patrimônio da Humanidade em 1981, né? Que super valoriza mesmo o que ela merece, o que ela é. E aí a gente tem uma cidade, um território muito extenso, né? Então tem distrito que é perto de Itabirito, é quase Itabirito. Tem distrito que passa por Ouro Branco, que passa por Congonhas para chegar, né? Que é o caso do subdistrito que é o Mota, por exemplo. Sim, Os bairros têm bairros afastados. É uma cidade extensa. E aí, muitas vezes, né, eu ouvia em sala de aula como professora, no próprio programa, né, Sentido Urbano, nas ações, muitos relatos assim, eu vou lá em Ouro Preto hoje. Então, isso de quem é do distrito e de quem mora aqui, né, quem mora na verdade. Bauxita, em Saramenha, quem mora no Morro Santana, no Morro São Sebastião. Então, até às vezes a pessoa mora até mais próxima do centro e tem essa fala também. Tem gente Sim. que nunca foi na Praça Tiradentes, que é de Ouro Preto, e nunca foi na Praça Tiradentes, que nunca foi, que nunca Que visitou acha que o mesmo, Museu da Inconfidência é uma igreja, né? principalmente o Já turista, vi também. Sim. principalmente o sinal da cruz, né? É, Isso a rola gente ri pra não chorar, né? Mas exatamente. Então, é importante que as pessoas compreendam o que é esse lugar, a importância dessa cidade, né? E aí,
a gente não pode separar o bem material do bem imaterial, né? Não devem ser dissociados. E Eu aí eu concordo. cito assim, um texto, né, um artigo científico do Piano de Menezes, que ele conta de uma charge, né, que ele leu numa revista, que é uma senhora orando numa igreja em Paris, numa catedral. Chega um grupo de turistas, né, orientais, e o guia de turismo fala para ela: senhora, pode fazer sua oração mais baixo, que está atrapalhando aqui o passeio. E aí eu fico pensando nessa relação do morador de Ouro Preto, porque de quem é esse bem? Esses bens materiais, essas igrejas, né? Essa cidade, ela só tem o valor, esse valor, porque as pessoas estão aqui, porque as pessoas estão vivendo nela, pelo valor que está sendo atribuído a esse bem, a esse lugar. Então, assim, essa senhora me lembrou também um morador de Ouro Preto que às vezes se incomoda com o turismo, né? Não com o turismo, mas às vezes com o turista, com a forma que isso é feito, às vezes. Então, essa cidade, afinal, é de quem, né? E Sim, já que esse valor só tem esse, já que esse bem só tem esse valor por causa das pessoas, então as pessoas elas têm que ser valorizadas também, né? Em primeiro com lugar, certeza. por diversos motivos. Então, esse tombamento, né, essa preservação, tem que partir da valorização das pessoas, dos indivíduos, sabe? Tem que ter esse olhar de atenção. Então, a importância do programa Sentidos está no intuito de valorização das pessoas e dos seus conhecimentos, que são gigantes, são vastos também. Ah, é muito bacana. E é um programa super legal, né? Quem não conhece ainda, venha conhecer. Tem o site, né, do programa, Sim, explicando um pouco como é feito, a página do Instagram. É bem legal. a gente tem o Insta, né? Tem o Face, tem o blog. E é isso. E estamos lá na Casa da Baronesa, número 33. Também. Que eu acho tão legal isso. Foi minha primeira obra. O forro do salão da Casa Baronesa foi o primeiro forro que eu restaurei. Que Olha! legal. Que legal. Dá uma saudade. Tem um carinho especial com aquela casa. Que bacana. Então, qual é o diferencial do programa que você pode dizer pra gente? Então, Tainá, a gente tem que pensar na educação patrimonial, sabe? Não como uma receita de bolo pronta, sabe? Porque senão a gente vai ficando repetindo, repetindo, e as coisas vão mudando, e as necessidades vão mudando, tanto tecnológicas quanto sociais. Então, é assim, entender que a gente tem que sempre estar em transformação, em mudança. Isso eu acho que é um aspecto bem importante. Esse programa mudou muito durante os tempos, assim, sabe? Desde 2009 que eu entrei até agora. Então, está sempre flexibilizado as necessidades. E também eu acho que um aspecto que faz ele ter um diferencial é ele ser formado por pessoas de todas as áreas, de muitas áreas, e tem muita troca e essa construção coletiva, sabe? E a construção com a comunidade, que se é para Uhum, a gente às vezes não tem que chegar com uma coisa pronta, né? A gente tem que receber, ouvir o que a comunidade quer também, né? O que ela com certeza. para apontar também. Com certeza. Acho que é a parte mais importante, né? A gente sempre fala que não adianta o nosso trabalho de restauro sem esse trabalho com a comunidade, porque esse vínculo né? É o que dá sentido à preservação do bem, inclusive, né? Porque são eles que vão atuar nessa conservação no cotidiano, né? Sim, com certeza. Então é extremamente importante. É um Sim, trabalho muito lindo. obrigada. E entender que as necessidades mudam também, né? Que cada Sim, momento é único. A gente tenta exatamente. Tainá, assim, sabe? Bacana. E em quais fundamentos o programa se baseou e evoluiu para se manter até hoje?
Então, o fundamento que eu falei é ouvir a comunidade, né? Ouvir as necessidades locais, assim. O outro é compreender que existe uma flexibilidade mesmo de várias áreas que elas podem se juntar. E a consciência coletiva, que eu disse, e também, peraí que eu me perdi sim, e a educação, a arte educação como meio de trabalho. Então, a gente trabalha teatro, jogos teatrais, o lúdico, como forma de trabalhar a educação patrimonial. Isso é incrível, porque é algo que a gente, pelo menos eu, né, não sei quem, inclusive só avisar o pessoal aí que eu desativei os comentários para a gente se ver melhor aqui, mas quem tiver alguma pergunta pode mandar nessa caixinha com a interrogação, ou então no final a gente vai abrir um pouco para quem tiver alguma questão, alguma dúvida, também a gente pode responder no direct, né? Mas eu achei muito legal, porque o teatro é uma linguagem visual, né? E sendo incorporada pelo programa, assim, eu acho sensacional, assim. Achei que foi uma sacada brilhante. E eu acho que existem formas e formas, né, de coordenar trabalhos de educação patrimonial, mas como que você vê, para além do projeto, as possibilidades que o teatro abre para a educação patrimonial, e como ambas áreas podem proporcionar experiências que se tornem tão significativas que criem vínculos, né, das pessoas com o patrimônio. Foi inclusive uma questão que eu e Marina a gente estava conversando, que a gente fez a live na quarta-feira, minha amiga do Ficando Sério com a História, ela também achou incrível, assim. E aí a gente queria te perguntar. Que bom, obrigada. Então, eu acho que o teatro tem tudo a ver com sentidos. Para começar, porque o ato do espectador é um ato sensorial, é um ato dos sentidos. O espectador está ali, ele tem que ativar todos os sentidos, né? Para compreender de várias formas um espetáculo, uma peça, seja uma cena. Então, assim, os sentidos ele já está no teatro de qualquer forma, né? Seja no ator, seja no espectador. E aí a gente usa o teatro, a educação, a arte, a educação como meio, né? A arte, a educação, ela trabalha a sensibilidade, né? Ela é trabalhada o lúdico, então é através de jogos teatrais, expressão corporal, né? De improvisações. E aí a gente vai além também. A gente cria jogos de tabuleiro, que dentro desse jogo de tabuleiro, por exemplo, a gente coloca improvisações. Então, tem um jogo de tabuleiro que é tipo uma imagem e ação. Então, as crianças Que legal! tipo, por exemplo, chegou um grupo de turistas da cidade, agora mostrem tal lugar, e aí eles improvisam, ou fazem uma imagem corporal de um lugar da cidade. Legal! Então, a gente usa o teatro em muitas coisas, né? O teatro, por exemplo, ele é usado no roteiro sensorial com lendas, né? Então, a gente usa lendas, e aí tenta fazer de uma forma teatral, poesia. Ele é usado, logicamente, né, nas oficinas, nas escolas, que aí os jogos são sempre utilizados, né? Então, tem jogo de tabuleiro, quebra-cabeça, mas sempre bem dinâmico, né? Para que seja através do prazer, da alegria, né? Todo mundo quer aprender brincando, é muito melhor a gente Sim. aprender, né? Que não seja só uma coisa tradicional mesmo, que seja na brincadeira, e aí as crianças amam, né? E a gente trabalha dessa forma e tem o circuito expositivo dentro da Casa da Boranesa, que, né, segue a Casa do Patrimônio, que é um projeto dentro do IFAM. E esse circuito expositivo, ele tem um personagem, que é o Binho, que tem 308 anos, e ele recebe as crianças na casa. A gente tem Que tudo no legal! nosso Estou falando, mas depois vejam os vídeos lá no Sentidos Urbanos, o nosso programa, o nosso Insta. Tem o trailer desse circuito. Então, as crianças vêm da escola, né? O Binho mostra a baronesa, que aparece numa televisão.
e a baronesa, ela é meio um fantasma, e aí ela fala de um tesouro e as crianças vão caçar esse tesouro. Elas encontram os caracóis cantantes que cantam músicas tradicionais da infância. Que legal. E aí seguem, encontram uma fantasma, que é dentro de uma sala que a gente tem, que tem uma calesta antiga. Essa fantasma é resmungona, ela fica presa nessa sala. E ela conta lendas de Ouro Preto, né? Histórias de fantasmas da cidade. E aí eles vão até, o Binho leva eles até o arqueólogo maluco, que é inspirado no chapeleiro maluco da Alice. E ele ajuda as crianças a encontrar uma chave, e a chave é a chave do tesouro. Quando eles chegam nesse tesouro, quando eles acham o tesouro é uma sala expositiva, onde tem pessoas de Ouro Preto e suas histórias. Então, muitas crianças, isso é legal porque elas reconhecem as pessoas que estão lá expostas, Que né? bacana. Ele é meu primo, ela é minha tia, ela é minha vizinha, eu conheço ela. Isso é bem legal. O mais bacana disso é que eles não ficam desapontados, sabe? Uhum. Falar chocolate é bala, é brinquedo. E quando eles veem isso, eles não ficam desapontados, eles acham legal. Então, é isso, é trabalhar através do lúdico, do prazeroso. E aí eu acho que a gente traz a educação patrimonial através do teatro, mas a gente também faz uma mediação teatral. Porque muitos, mas muitos mesmo, nunca foram ao teatro. Nunca tiveram contato Nossa, verdade. com essa obra artística. Então, além disso, né, é o primeiro contato de muitos com o teatro. Então, é a educação patrimonial ajudando o teatro, né, e o teatro ajudando a educação patrimonial. Dá para unir as duas coisas. Então, eu acho que o teatro dentro da educação patrimonial, a arte e a educação em geral, né, ela trabalha muito a sensibilidade, o afeto, e eu acho que é a partir do afeto que a gente cria novos olhares, né? Que traz a memória, o sentimento, Sim. as emoções. E a arte e a educação tem tudo a ver com isso. Então, eu acho que eles se casam muito, muito bem, assim. E a gente vê que isso é efetivo pelo relato das pessoas, sabe? E acabam Isso que eu descobrindo. queria te perguntar, qual é o retorno, né? Como que isso A retorna gente o relato que vocês têm? tem muitos relatos muito fortes também. Tem relatos que são mais efêmeros, que a pessoa fala, oh, eu nunca tinha observado isso, mas isso já é uma mudança, né? Sim. Nas oficinas costumam ter transformações mais intensas, assim, né? Se emocionam a partir da memória, quando você trabalha a memória, a cidade do Cerro, e uma senhora se emocionou muito, ela chorava muito, e Nossa. eu me vi fazendo o quê? Na minha infância, com a minha família. Então, assim, e é tudo através da arte educação, né? De práticas educativas pela arte. E aí ela viu e chorava muito. Mas esses relatos mais fortes, eles acontecem mais em oficinas mesmo. Agora, a pessoa começa a ver a cidade de outra forma a partir de um roteiro, isso acontece também. E é bem interessante. E as crianças, a gente descobre novos potenciais, né? Então, a gente fazia um trabalho no Mota, né? Esse lugar que eu citei, que é longe, tem muita mineração. E uma menina, o nome dela era Paola, ela, eles ficavam muito felizes quando a gente chegava, as pessoas iam para cima do muro para ver. Opa, caiu. Acontece. Acontece. Vamos lá. É porque a pessoa fala com a mão, entendeu? Eu tenho esse mesmo problema. Ela acha que a mão fala. Tá Aí, essa ótimo. estavam muito felizes e as pessoas, os moradores vão para cima do muro da escola para ver as crianças tendo oficina. E aí eles estavam, parecia que, sei lá, estava chegando alguém famoso, a Xuxa estava chegando lá, porque eles
eles falavam, "Ê", sabe? Era muito legal. E, e aí essa menina em específico, ela me marcou, porque ela realmente era muito interessada em tudo que a gente fazia. E depois a diretora me chamou num canto e falou que as notas dela, o envolvimento com a escola havia se transformado muito. Que tinha melhorado muito depois que começou o projeto, que ela mudou a relação com a escola. E isso para mim foi sensacional, porque se uma pessoa já tem isso, já para mim já é muito. E eu lembro que a gente fez um trabalho com eles e o que queremos ser, né? O que queremos fazer, um livro, e eles colocavam os desejos. Ela escreveu que queria ser prefeita do Mota. Aí, por que você quer ser prefeita? Ela, porque eu quero mudar a realidade daqui, porque aqui é abandonado, Hum. aqui ninguém. Isso há alguns anos atrás. E realmente é um lugar, assim, né, tem muita mineração em volta e é depois de Congonhas. E foi marcante pra gente, esse trabalho foi incrível lá. Realmente. E para eles, certamente, também, né? Sim, sim. Que bacana. É, e a gente sabe que o programa foi iniciado, né? Parece que em 2019 mesmo, né? Pela Casa do Patrimônio Ouro Preto, que 2009. foi com a coordenação executiva do IFAM, em parceria com o FOP e a FAOP, né? Não sei se eu estou enganada. E aí o projeto oferecia inicialmente roteiros sensoriais, que ganhou aceitação, repercussão, ampliação em parcerias, né? Eu vi isso no próprio site mesmo. E aí oferece várias dessas atividades, né? E como que foi a evolução do programa? Que ainda mais você que para estar lá desde o comecinho, né? Como que você percebe a evolução do programa de lá até hoje? Então, o programa, ele começa com a disciplina do professor Juca, do Departamento de Turismo, Juca Vilasque. Um abraço, Juca. Um abraço para ele, foi meu professor também. Eu faço. Então, e aí ele começou com uma disciplina dentro do Departamento de Turismo. E aí surgiu uma verba federal dentro do IFAM, na coordenação de educação patrimonial. E aí eles solicitam a Simone que desenvolva um trabalho de educação patrimonial aqui em Ouro Preto. E aí a Simone já tinha umas parcerias e uma ideia já de algum projeto junto com o Juca, né, junto com a prefeitura e junto com a FAOP, né, junto com a UFOP, o Juca pela UFOP. E aí eles desenvolvem através dessa disciplina do Juca os sentidos urbanos, patrimônio e cidadania, inicialmente com os roteiros sensoriais, né? E aí eu lembro que eu entrei, aí a gente foi treinada pelo Juca também. Que Pessoas, legal. pessoas de vários cursos, comunicação, artes cênicas, né? E turismo, e depois museologia, e o que mais? Museologia, e ano passado a gente introduziu música, arquitetura, são vários cursos, gente. Se eu esquecer algum, depois me desculpem, mas enfim, a gente sempre tem de diferentes cursos, né? E aí começa a ter novas pessoas, novas ideias, novas ações. O próprio roteiro, ele vai se modificar, ele sempre tem a essência dele, né? Que o Juca jogou a sementinha muito bem, colocou aquela semente muito bem plantada para nascer a árvore forte, né? Então vão surgindo várias outras ações que em escola, e a gente percebe o potencial de trabalhar dentro das escolas. E aí o projeto até então não era projeto de extensão. Depois de muitos anos, não lembro o ano agora, mas depois de alguns anos ele se torna projeto de extensão. E aí eu acho que tem tudo a ver com a extensão, porque o intuito da extensão é trabalhar com a comunidade, né? Então a gente tem uma grande parceira que é o FOP. O Juca aposentou, assim como a Simone, e quem hoje trabalha comigo é a Gabi.
a Gabriela Gomes, do Departamento de Museologia. Um beijo, Gabi! E aí a gente tem um bem bom assim com a Gabi. E aí, virando projeto de extensão, sempre teve alunos de cursos, né? Eram outros tipos de contrato. Agora, sendo extensão, nossos mediadores são de vários cursos também, né? Então, a gente tem isso, artes cênicas, música, arquitetura, e isso é muito enriquecedor, né? Então, o programa, ele passa a ter as ações na escola através da arte e educação. Então, hoje a gente tem o Caracóis, por exemplo, que é Caracóis Nossas Moradas. Então, trabalho o eu até a cidade. Então, eu e a cidade, o meu bairro e a cidade, a escola e a cidade, entendeu? E depois a cidade. E aí é através de jogos, né, improvisação, práticas psicomotoras. E temos uma de audiovisual, que é Entre Lados a Cidade, que é trabalhar nas escolas o olhar sobre a cidade através da câmera. Então, os jovens, né, as crianças fazem vídeos, Que executam. bacana. Também está lá no nosso Instagram. O Tecendo Memórias, que foi feito para educação de jovens e adultos. E aí é uma experiência que a gente chegou lá achando meio pré-pronto, né? Porque nunca pronto, e viu que tinha que mudar tudo, porque a característica da EJA hoje é muito mais jovem em adolescência. E eles queriam falar do desejo deles. Então, os mediadores foram vendo que realmente, né, precisavam se adaptar e mudar aquela metodologia que a gente tinha meio que pensado. Sim. E temos o Narrativas do Afeto, que com as obras do PAC, né? O IFAM tem algumas obras em execução no PAC. Hoje a gente está fazendo um documentário em Glaura da Que relação, bacana. da relação das pessoas com aquele bem. Então, a gente começou em maio do ano passado a gravar. A gente ainda tem esse material, né? Então, estamos mexendo nesse material. E o circuito positivo, né? Falei do roteiro sensorial, né? Fala. Roteiro sensorial sempre. Que também, o roteiro sensorial, ele atende a comunidade ouro-pretana e atende bem também aos turistas, né? Então, a gente já avisa, olha, não é um roteiro turístico. Roteiro turístico com os guias que estão aqui na praça, mas é um roteiro através dos sentidos. Então, às vezes, escolas de outros lugares, IFs, universidades querem fazer também pela experiência. Então, o roteiro, ele também pode ser aberto a isso, né? E tem o circuito expositivo, Casa da Baronesa, né, reativando a Casa do Patrimônio. Ele já existia esse circuito, mas ano passado ele recebeu um novo modelo, né? Porque é isso, a gente vai modificando de acordo com as necessidades, com as pessoas que vão chegando e tendo ideia. Então, ele foi montado também antes, que tinha um personagem que era a casa, e aí agora tem esse que eu contei aqui, né? Que é com esses Legal. que são inspirados em obras aí da nossa. Os meninos ainda são mais novos que eu, mas assim, dos anos 90, 2000, por exemplo, a Fantástica Fábrica de Chocolate foi uma inspiração, Castelo Rá-Tim-Bum, Que bacana. Alice e Harry Potter. Então, falou a ideia de uma casa meio mágica. Eu gosto de todas as ações, mas essa ação que ela tem teatro vivo ali, os personagens, eu acho muito encantador, sabe? Se eu fosse, Realmente. eu nunca ia esquecer essa experiência, sabe? Com certeza. E mesmo a gente que é adulto, né? Eu lembro que eu participei, teve uma experiência dos sentidos urbanos num seminário da FAOP. Não lembro se foi em 2010 ou 2011 que eu participei. Uhum. E aí a gente foi sendo conduzido de várias formas, né? Com olhos fechados, depois utilizando realmente os sentidos, assim, e já foi muito marcante, assim, é uma coisa que realmente a gente nunca esquece. Imagina para criança, né? Que ainda com todo esse teatro vivo e realmente é incrível. Mas todo lugar devia ter.
Também acho. Todo lugar devia ter. Então, quais ações que estavam acontecendo antes da pandemia, né? Que você disse que são. A gente está curioso para saber, assim, em relação a antes, como que está sendo agora, né? Como que o projeto foi afetado pelo isolamento. Eu acabei falando as ações que estavam tendo antes da pandemia, até março, Sim, né? Então, roteiros sensoriais, tecendo memórias, narrativas do afeto, caracóis, entre lados da cidade e sim, o circuito positivo da Casa da Baronesa. Estava bem ativo, assim, porque é uma pois construção, é. é um treinamento de equipe até a gente conseguir executar, né? E aí, Sim, contrato que terminou em março com os mediadores, né, com os bolsistas. O dia de março tinha acabado, então a gente parou assim lá pelo dia 20, quando começou a gente já parou. estava no início do isolamento. Falei, olha, gente, vamos cancelar os circuitos que estão marcados, os roteiros não tem condição. E aí acabou, né? E a gente tinha conseguido Hum, que seria de abril até dezembro. Só que a gente ficou paralisado também, porque as ações sim. são muito presenciais, a essência é presencial. É, a essência é presencial, né? E Deve realmente ter ficado difícil. a gente ficou assim, o que, que a gente faz? Faz vídeos e a gente tem material grande ainda, de vídeos que estão sendo editados. Mas existe também uma oferta muito grande agora, né? De muita coisa. Então, onde que a gente vai achar esse público também? Então, são questões bem delicadas. Por exemplo, assim, o digital ele é totalmente democrático? Será que ele é totalmente democrático? Será que toda Verdade. internet não tem? Todo mundo não tem. E sem contar que também nem todo mundo sabe mexer, né? E Sim. aí, Não, e eu conheço pessoas de localidades próximas aqui que às vezes nem telefone tem, né? Nem celular, ou não tem smartphone. exatamente, Realmente, esbarra nisso, né? E também na grande oferta que está tendo. Só que a gente também entende que existe um caminho possível. Eu, eu, por exemplo, acabei de dar uma oficina junto com a Gabi, com a Gabriela, né? Que é a que coordenadora legal. pedagógica junto comigo, pró-reitora de junta de extensão. A gente acabou de dar uma oficina virtual na quinta hoje, acabou hoje, na quinta edição do Fórum das Cidades Históricas, né, de sustentabilidade das cidades históricas. Muito obrigada, Paulo, foi bem legal a produção que ajudou a gente. Então, e aí a gente descobriu que dá também. Dá certo, foi muito legal. Foi uma experiência inusitada, então a gente fez as pessoas pararem, e a gente colocou um pouco do roteiro sensorial, um pouquinho do Entrelados da Cidade, que é de audiovisual. Tem um vídeo que foi postado hoje, que é dos participantes, teve videoconferência. E existe um caminho possível, sim. E a gente está estudando para poder retornar. A gente Que quer retornar bacana. da melhor maneira e a gente também não sabe, né? Mesmo pós-pandemia, quais serão os cuidados? Vamos poder segurar um no outro? Não vamos. Então, não sabemos. Verdade. A gente está pensando e existe um caminho aí virtual que é possível e ele também dá certo e apesar que eu não considero totalmente democrático, que eu gostaria que fosse, né? Que chegasse a todos que quisessem, enfim, que a gente alcança pessoas que talvez não poderiam estar em Ouro Preto, né? Nossa, falou tudo. Então, alguém que é lá da Bahia, alguém que é lá do Rio Grande do Sul, ou do norte de Minas, como teve gente do norte. Sim, Então, de vários lugares. Então, a gente tem um alcance muito maior, né? sim. Dá para trabalhar o afeto de cada um com o seu lugar virtualmente. E é tão louco isso que eu com
já criamos uma relação de afeto. Que legal. Então, é possível, é possível. E aí a gente vai elaborar bem isso e eu acredito que vamos ter, sim, um caminho. Ai, vai ser um sucesso. Acho que é exatamente isso que você falou. O que eu tô achando mais interessante, apesar de o motivo ser ruim, né? Mas da gente ter aprendido a se adaptar ao, ao mundo mais virtual, né? Por conta do isolamento, é isso, que às vezes você participa de situações, de conferências, de, né, conhecer trabalhos e programas como esse sem sair de casa e que às vezes em pessoa, né? Talvez tu nunca conheceria ou demoraria muito, né? Uhum. Às vezes pela impossibilidade do dia a dia mesmo, o custo, né? De atravessar um país para conhecer um programa, para conhecer uma cidade, ou, enfim, realmente é muito legal. Espero que dê tudo certo, vai dar tudo certo. Espero também. E assim, a gente está trabalhando né, com as redes sociais. A gente, por enquanto, conseguiu chamar um bolsista lá, desse edital que a gente fez, que a gente fez todas as entrevistas, a gente tem os nomes e tudo. Que legal, Esse bolsista ele já tinha sido dos sentidos, ele tem uma experiência, né? Ele é de Ouro Preto, ele mora aqui, então por esses que motivos, bacana. Matheus, que eu sou muito grata, ajuda a gente muito também. E ele, beijo, Matheus, espero que você esteja vendo. E o Matheus, ele está trabalhando com a edição desse material que a gente tem, que é bastante vídeo, inclusive Laura, Narrativas do Afeto. Então a gente está com esse material das redes sociais também. Então, isso está sendo feito. Então, o sentido dele está. Bacana. Agora, as questões das oficinas foi uma primeira experiência que foi muito legal. E eu fiquei até surpresa como funcionou bem. E a gente deve seguir nisso sim. Ah, bacana, bacana. Então, esses são os futuros das ações, né? Que vocês já estão pensando aí. Muito bacana, uma ótima solução. Realmente a gente tem que achar uma forma de se adaptar mesmo, né? Sim. E desse período todo de existência do programa, quais foram as maiores dificuldades que vocês enfrentaram e também os benefícios, assim, os contrapontos, né? Então, a grande dificuldade, né, e já aconteceu do programa não tem alguns anos por causa disso, teve um ano, eu acho que não teve, se não me engano, é não tem recurso financeiro contínuo, e aí cada ano é uma luta para conseguir essa verba para que o programa continue. Então, é realmente uma luta. Uhum, E assim, mesmo conseguindo, a gente esbarra muitas vezes na burocracia. Que, por exemplo, compra de figurino, que é uma coisa um pouco abstrata, assim, se eu for pensar, maquiagem. Então, olha, eu pego a minha máquina de costura e costuro na mão. E os meninos, assim, os mediadores, eu falo menino porque eles são mais novos que eu, então. E aí, eles correm atrás também, vão em brechó, sabe? Às vezes a gente dá do bolso mesmo, e é isso, eu fico horas costurando com a minha máquina na mão, assim, costurando as roupas. A gente dá maquiagem, os amigos dos mediadores, os próximos mediadores, eu, a Gabi, então assim, a burocracia também atrapalha na questão do recurso, né? Porque uhum. às vezes a questão abstrata, né? Então, às vezes eu preciso de um café para fazer um roteiro sensorial, entende? Assim, Sim, a questão e o principal que é a verba para a gente poder pagar as bolsas, né? Pagar pessoas para trabalhar com a gente também. realmente. A nossa área cultural sempre sofre com esse desfalque de verba, né? Todo mundo que lida com cultura Sim, relata a mesma dificuldade. todo É ano é um. complicado. E eu acho que é um programa que tem tanta importância, sabe? Tanta força. Ele
ele não precisa de tanto dinheiro, se for Sim. um programa é efetivo e afetivo na vida das pessoas. Então, seria muito bom se a gente conseguisse que fosse um recurso contínuo. Não, e o que eu acho incrível também é que vocês trabalham muito com crianças também, né? Que eu acho que é o maior, mais importante, né? Porque se as crianças já crescem desde pequenas, tendo consciência do que é o patrimônio deles, de como eles podem usufruir das cidades, de como eles desenvolvendo esse afeto, esse pertencimento, vão futuramente a gente vai ter menos problema, né, com relação à preservação desse patrimônio, né? Porque são pessoas que vão ter esse sentimento desperto, que é muito difícil de desenvolver depois de grande, né? De adulto, de... Sim, eu concordo plenamente com isso. Assim, eu acho que toda forma de conhecimento ela é aprendida, né? E principalmente na infância ela é essencial, né? E aí, quando a gente fala de mediação cultural, é introduzir a arte, por exemplo, desde a infância, né? E fazer isso de uma forma que seja significativa, que não seja maçante, que não seja chata, que não seja, né, só teórica, que é a partir da experiência Sim, que a gente aprende, né? desenvolve uma memória nela, né? Uma Sim, memória da relação com aquele bem. sim, e aí quanto antes melhor, né? Às vezes não vai ser pela família, às vezes não vai ser introduzido pela professora. Então entra também a importância de um programa como esse, né? Que seja feito o quanto antes, né? Para que valorize as pessoas e que também se preserve este lugar que é patrimônio da humanidade. E todos os lugares, né, que têm sua importância também histórica, né? Com Também certeza. ou não só histórica nesse sentido comum, mas histórica no sentido ali da comunidade, né? Por exemplo, a bica do córrego aqui no Morro Santana, que é muito importante Uhum, para a história, sabe? Então, para reconhecer, né? Então, o importante é que as pessoas falem quais, qual é seu patrimônio cultural, né? sim, sim. Referências. E eu acredito muito que qualquer aprendizado ele tem que partir da infância, né? Ele deveria, né? Às vezes não é possível, mas ele deveria, porque a gente não nasce sabendo nada, a gente aprende a falar, a gente aprende a ler, né? A gente aprende matemática. Então, a gente pode aprender também sobre o patrimônio desde cedo. Com certeza. Nossa, falou tudo. Ai, parabéns pelo trabalho, é muito incrível, eu sou fã, assim, acho que realmente torço para que ele cresça, para que ele se fortaleça, que a gente consiga levar esse programa para todas as cidades, para todos os lugares, que realmente é sensacional, assim. É o que a gente quer, Por Tainá. mais programas assim. Por muitos programas assim, por muitos, em vários lugares. Acho que a educação Bacana. é a base de tudo, né? O que envolve educação, o que envolve mudança, o que envolve conhecimento, é transformador, sim. Ah, bacana, realmente. Eu vou abrir aqui para as perguntas, então, porque nosso tempo está acabando. Olha, passou rápido. Passou rápido, faltam. A gente tem um pouco menos que 10 minutos. Eu só posso falar uma coisa antes de. Claro! É porque eu fui estudando para conversar e aí eu pensei assim, deu muita saudade das pessoas da equipe que trabalharam comigo em 2009, 2010, 11 em diante. E aí eu queria mandar um beijo, o Emerson, que foi meu companheirão, assim, nos sentidos urbanos, sabe? Que bacana. Uma grande parceria com o trabalho, Lid, enfim, Aline, Léo, todo mundo. Desculpa, às vezes não lembro de todo mundo, mas Raquel que teve com a gente até recentemente, um beijo grande. É isso, assim, eu queria agradecer as pessoas e existe a formação acadêmica e existe a formação de vida, a formação no trabalho, que talvez ela seja assim mais efetiva no meu caso, sabe?
foi muito importante estudar artes cênicas, muito, me trouxe muitas coisas. O mestrado também, muito. Mas essa experiência de aprender com o outro, com a Simone, né, com o Juca, com a Gabi, hoje, e com todo mundo que esteve presente. Então, muita saudade, Emerson, ele respondeu ali. Bacana. E, nossa, o Emerson, a gente casava no trabalho, né, no sentido de ser colega de trabalho assim, muito bem, amigo da vida também. É, Bacana. pessoas, porque me deu muita saudade. Eu queria mandar um abraço pro Juca também. Não sei se ele tá aí vendo a gente. A Raíssa também mandou, né, pro Ah, Juca, pra Simone. Juca, Foi um beijão, grande professor. grande professor. Não fiz turismo, mas aprendi muito com o Juca também. Ele deu E aula pra mim na FAOP. então, Raquel, e seus meninos aqui também, que agora eu sou coordenadora deles, mas, poxa, Matheus aí, Gi, Dani. Gente, desculpa, não vou lembrar de todo mundo agora, mas todos da equipe, viu? De Débora, enfim, todos. E aí é bom para a gente ressaltar mais uma vez, né, a importância dessa multidisciplinaridade no trabalho da preservação do patrimônio, da educação patrimonial, né? Como é rico essa troca, né, de várias áreas convergindo e desenvolvendo ideias. Cada um vai ter um ponto de vista sobre aquela situação, né? Eu acho que a gente está num país, não sei no teu ponto de vista, mas na minha perspectiva, muitas vezes eu vejo tanta vaidade separando a gente, né? Um quer ser o melhor que o outro e a área mais importante que a outra, e não tem disso, né? A gente tem que se unir e cada um contribuir com o que sabe, dentro do que sabe, trocar experiência. É como você falou, acho que a gente aprende muito na faculdade, né? Também creio que aprendi muito no curso, mas quando você vai para o campo, né? Que a gente fala para o mercado, né? Aí você realmente vai crescendo mais ainda, né? Com todo mundo ali que já tem uma experiência, já passou por outras coisas, por colegas de trabalho de outras áreas. Então a gente sempre vai enriquecendo o nosso arsenal nossa bagagem, né? Então, acho que a gente deve se abrir cada vez mais para essas trocas, né? Assim, entre todo mundo. E eu mesmo fico até com vergonha às vezes, porque tem áreas que são tão importantes para o nosso trabalho, né, em termos de restauro, que às vezes eu conheço tão pouca gente, tem tão pouco contato, né? O pessoal da museologia, até mesmo o pessoal da fotografia, às vezes conheço poucos fotógrafos que trabalham com fotografia documental de obra de arte, patrimônio. Os que eu conheço são maravilhosos, né? Mas assim, acho que a gente tem que se abrir, né? E deixar essa troca acontecer, deixar e se fortalecer, né? Porque, como você disse, são muitas dificuldades, principalmente em termos financeiros, que a gente enfrenta, né? E a gente se une, todo mundo, porque no final o propósito é o mesmo, né? A gente se unir, a gente consegue, talvez, avançar ainda mais, né? No objetivo. A união faz a força, né? Exatamente. A união faz a força. E aí eu tenho um apoio muito importante também. Eu falei da área lá da educação patrimonial da Unifam, mas eu tenho um apoio muito importante do André, que é chefe do escritório técnico, e que adora o projeto e que apoia muito. Isso é essencial também, esse Com apoio. certeza, com certeza. Os colegas do IFAM também é um ambiente bom de trabalhar, né? E isso influencia o meu trabalho com os meninos, né? Totalmente. No trabalho no programa. Então, eu sou muito feliz de ter as pessoas que eu tenho em volta. Então, a gente trabalha para as pessoas, com pessoas, né? Que são construções saudáveis e que fazem a gente bem, e passa isso nas oficinas e passa. Então, sou muito grata por ter os colegas que eu tenho e o apoio, né? O André também, que
que dá um grande apoio ali em tudo que a gente faz com o programa. Bacana, parabéns. Um abraço aí para André também. Não sei se ele tá vendo. Um beijo. Ana, muitíssimo obrigada. Eu acho que não temos nenhuma pergunta aqui. Eu estava tentando. Tem muitos elogios. Ah, que bom. Projeto sensacional. Sensibilidade e competência. Acho que define muito bem, né? Sensibilidade e competência. Tem Legal. pessoas com saudades do programa. Bom, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar para a gente encaminha para a Ana, ou pode mandar para a página, né, também dos Sentidos Urbanos. Ah, eu tenho uma pergunta aqui. Sentidos Urbanos tinha que ir para toda a cidade de Minas. Seria possível? Seria possível, Ana? Seria o Bom, ideal, né? o ideal e acredito que possível também seria. A gente trabalhou no Cerro um período, que a Larissa. Que bacana! A Larissa também é uma fofa, amo a Larissa. Beijo, Larissa. E a Larissa fez um mega esforço e com as escolas e com a Secretaria de Turismo de lá. E foi uma semana super intensa de diversas oficinas. E foi incrível também. E eles querem que a gente volte lá. Que bacana! Eu tenho um WhatsApp de alguns professores, elas mandam mensagem perguntando quando a gente vai voltar. É possível, sim, e a gente tem essa intenção de estender aos demais escritórios de Minas Gerais. Que feliz! Torcendo para que dê certo. Vai ser lindo. Eu acho que o nosso tempo está acabando de fato agora. Tava bom, E tá muito bom, né? A gente sempre tem mais o que falar, né? Quem sabe a gente faz outra depois. É uma conversa muito importante, né? Esse bate-papo, essa troca. E aí eu Eu tô agradeço. muito grata. Eu também agradeço demais, assim. No início estava bem nervosa, que eu nunca tinha participado de live. Eu não, por incrível que pareça, eu tenho um bloqueio de falar em público, mas Olha, gente. foi bem tranquilo, assim, foi ótimo. Ai, que bom, que bom. E eu agradeço muito. Você foi super receptiva desde o início, muito atenciosa. Seu trabalho é incrível. Estou na torcida para que ele cresça e se fortaleça. Quero assistir todas as edições virtuais que vocês fizerem também. Vai ser um prazer estar junto com vocês nessa aí. E obrigada aí todo mundo que assistiu também. A todo mundo que está aí com a gente. Muito obrigada. Agradeço também, um beijo, eu só vi gente querida aí. Só tem gente querida. Saudações sensoriais para você. Boa noite. Se cuidem nessa quarentena, isso vai passar. E tem muita coisa boa para acontecer. Com certeza. E a gente está aguardando aí as ações dos sentidos urbanos Vem coisa, virtuais também. vai vir. Muito obrigada, Ana. Eu que Um agradeço. beijo. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.